Universo em desencanto, imunização racional, a verdadeira origem da humanidade, energia racional. 738, volume do Histórico do Racional Superior. Universo em desencanto, a luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto, imunização racional. 738, volume do Histórico. A complementação da cultura racional. A complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, e vão se transformar para a vida do animal irracional. E se são ferozes, é porque são feitos pela energia magnética. É o mal puro, é o puro mal. Vão ser animais de 2 pés, de 4 pés, e primeiramente tem que passar pelo astral térreo com o garfão na mão para espetar esses materialistas que julgam que a vida é nascer, sofrer e morrer, não sabem que a vida é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Não é destruído por essas três energias feitas pela natureza. E no pensamento está a discórdia, todos discordando uns dos outros. A discórdia causa os atritos causam os conflitos, e vivem todos em conflitos consigo mesmo, porque a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E os materialistas não sabem disso, porque pensam que a vida é essa mesmo, e têm que ser espetados pelo garfão para conhecer a cultura racional. Todos vão ser Exus, porque são filhos do eixo da Terra, como toda a humanidade, é, filhos do eixo da Terra. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Mas depois todos têm que desenvolver o seu raciocínio para voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Porque as energias de Deus são puras, limpas e perfeitas. E estamos na fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, onde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Mas todos são de raça racional e vão voltar para o mundo racional, ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida do pensador. E o pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. E tem morrido muita gente em desastre de trem, em desastre de ônibus, tem morrido muita gente. O mundo está em trevas porque estamos no fim do mundo. E a coisa está preta porque a natureza está dando em sonhos o que futuramente vai se passar. Todos sonhando que estão voando e a vida vai acabar assim. Todos voando e a matéria vai acabar assim, porque a matéria é uma deformação racional.
E o mundo está passando por horas pretas, está passando por uma situação de trevas. E estamos na fase do terceiro milênio, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque depois de desenvolver o seu raciocínio na cultura racional, aí volta ao seu verdadeiro mundo, o mundo que deu causa a essa deformação e transformação racional. Depois que desenvolver o raciocínio, volta ao seu primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade para voltar ao seu estado natural, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo. Porque para voltar ao seu verdadeiro estado natural, tem que desenvolver o seu raciocínio. Para ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza no mundo racional. Os materialistas têm que ser espetados com garfão na mão para deixarem de ser materialistas. Pensam que a vida é nascer, sofrer e morrer, não sabendo eles que a vida é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Não é destruído por essas três energias que é feita pela natureza. E o pensador perdeu o direito de viver, e por isso que aí está o terrorismo, os assaltos à mão armada, os assaltos aos bancos, todos municiados de arma de alto calibre. E por isso está aí a era do fogo. Quem tem mais fogo é que vence o outro. Todos são assaltados por armas de fogo. O terrorismo é fogo puro. Esses já estão com pensamento seco e não sentem mais o que fazem. E os ladrões estão com pensamento enfraquecido por causa da mudança de fase da natureza. Já não sabem mais o que fazem. E todos sendo assaltados por armas de fogo, porque estamos na era do fogo, na era de salve-se quem puder e se puder. Todos perderam o direito de viver, porque terminou a fase do pensamento em 1935. Por isso, está aí essa mortandade muito grande no mundo inteiro, porque estamos na era do fogo. Quem tem mais fogo é que vence guerra. E tudo está sendo destruído pelo fogo. A situação do mundo é preta, é calamitosa, porque a energia elétrica e magnética está em liquidação. E com o tempo todos vão ver isso. Porque muitos já estão sonhando que estão voando pelo espaço. Todos estão vendo em sonhos o futuro do dia de amanhã e o que vai passar no futuro. E na cultura racional vão encontrar a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade e a concórdia, todos concordando com todos. E no pensamento está a discórdia, todos discordando de todos. E no pensamento causa os atritos. Os atritos causam os conflitos e vivem todos em conflitos consigo mesmo. Tudo isso porque perderam o direito de viver. Em 1935, acabou a fase do pensamento e todos perderam o direito de viver. Os pensadores perderam o direito de viver. E o pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Se tiver que perder a vida em um desastre de ônibus, o pensamento não avisa. Se tiver que perder a vida em um desastre de trem, o pensamento não avisa. Se tiver que perder a vida em um desastre de automóvel, o pensamento não avisa. Agora, o raciocínio não deixa a pessoa passar por essas decepções, porque o raciocínio é o dono da vida.
E há milhões de milênios que vem a fase da racionalização dos povos e a natureza vem matando todos, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo. E os pensadores pensam que a vida é essa mesmo. E todos têm que se transformar em Exus para espetar os pensadores, porque eles pensam que a vida é essa, que a vida é nascer, sofrer e morrer. E por isso, por eles não conhecerem a vida, é que a vida é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Estamos no terceiro milênio, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, depois que estiverem com o raciocínio desenvolvido. Aí estarão prontos para voltar para o seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade para levar para o seu estado natural, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, depois que desenvolver o seu raciocínio. Mas antes tem que passar por tudo isso para voltar para o seu estado natural, que é ser um corpo de vida eterna, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar para a vida do animal irracional. E se são ferozes, é porque são feitos pela energia magnética. Vão ser animais de 4 pés, de 2 pés, porque são feitos pela energia magnética. E vão se transformar em Exu, porque são feitos pelo eixo da Terra. Toda a humanidade é filho do eixo da Terra e vão se transformar em Exu. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, preparando a humanidade para depois que estiverem com raciocínio desenvolvido, voltar para o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Não é que a natureza não tenha pena de estarem aí com um corpo que é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E os materialistas têm que ser espetados com o garfão, porque pensam que a vida é essa mesma, nascer, sofrer e morrer. Julgam a vida assim. Não sabem que a matéria não tem valor nenhum. A matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E na cultura racional, vão encontrar a verdadeira paz, vão encontrar o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade e a concórdia, todos concordando com todos. E no pensamento está a discórdia, todo discordando de todos. A discórdia causa os atritos causam os conflitos, e vivem todos em conflitos consigo mesmo. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, até todos ficarem prontos para conhecerem a cultura racional, volta ao seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E antes de 1935, tudo era muito baratinho. A vida era barata, existia o bonde de um tostão, o trem, uma passagem custava R$ 200, ida e volta. E muita gente dormia dentro dos trens. Tudo era muito baratinho. Uma garrafa de uísque custava R$ 200. Tudo era muito baratinho, porque era o tempo dos R$ 1000. E no tempo dos réis, uma dúzia de ovos era R$ 1. 1 quilo de bacalhau era R$ 1.
E isso no tempo dos réis. 1 quilo de feijão era R$ 1. Tudo era muito baratinho. E no raciocínio vão encontrar a verdadeira paz, vão encontrar o verdadeiro amor, vão encontrar a verdadeira fraternidade e vão encontrar a verdadeira concórdia. E no pensamento vão encontrar a discórdia, todos discordando uns dos outros, todos vivendo em conflitos, vivendo em conflitos consigo mesmo. Se no meio dos pensadores existisse a fraternidade, não existiria fome no mundo, porque a verdadeira fraternidade diz: não faça ao próximo aquilo que não quer para si mesmo. Mas os pensadores são muito gananciosos. Quanto mais tem, mais quer. E é por causa da ganância que não prevalece a verdadeira fraternidade. Todos gananciosos, ambiciosos. E a ambição é que faz com que a fome permaneça. A fome em todos os países. De fome e de sede. Morre muita gente no mundo inteiro, porque todos vivem gananciosos. O mundo está em trevas, a coisa está preta no mundo inteiro, porque a fome está no mundo inteiro. As pessoas trabalhando e com fome. Quer comprar uma caixa grande de Natal? Não pode, porque não tem dinheiro. O mundo está passando por uma crise muito grande. Por isso, várias nações estão indo à falência. A falência é de um modo geral, porque tudo que o pensamento fez e a imaginação está indo à falência, porque todos são ambiciosos e gananciosos. E todo ambicioso e ganancioso deixa a humanidade passar fome. E a fome está em todo lugar do mundo, em todas as nações tem gente com fome, porque terminou a fase do pensamento e todos os seus feitos estão indo à falência. A fome está em todos os países do mundo. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Mas só irão para o primeiro mundo depois de desenvolver seu raciocínio. Serão os corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Ainda tem mais essa. Só depois que desenvolver o seu raciocínio é que poderão voltar ao primeiro mundo com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E o mundo do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias. E aqui são um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói, nasce, cresce e morre. Estamos no terceiro milênio, que é todos conhecerem o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional e todos voltarão para o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E o pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento deixa, porque o pensamento é inimigo do pensador. Se tiver que fazer uma viagem e fazer uma viagem de avião, o pensamento não avisa. Se tiver que fazer uma viagem de trem e sofrer um desastre, o pensamento não avisa. Se tiver de fazer uma viagem de ônibus e sofrer um desastre, o pensamento não avisa. Agora, o raciocínio não deixa a pessoa passar por essa decepção, porque o raciocínio é o dono da vida. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para voltar ao seu verdadeiro estado natural, e por isso morrendo e nascendo,
morrendo e nascendo. E assim como tem que desenvolver seu raciocínio para voltar ao primeiro mundo, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E a energia do primeiro mundo está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, é que está pronta para voltar ao seu verdadeiro estado natural. A vida tem solução definida e definitiva, com provas e comprovações, e aí estão elas, as provas e as comprovações. E o mundo está em trevas, e a coisa está preta no mundo inteiro, porque a fome não faz graça para ninguém rir, e a sede também não faz graça para ninguém rir. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria tanto desacerto na vida dos pensadores. E é por isso que tem que passar a ser espetados pelo garfão para deixarem de ser materialistas. O mundo inteiro está passando por trevas, porque com o tempo vem a falência do pensamento e da imaginação. Isso com o tempo. E a natureza já dando em sonhos que estão transitando pelo espaço. Muitos já estão sonhando que estão transitando pelo espaço, porque esse mundo já está no fim dessa deformação e transformação racional. E os materialistas pensam que a vida é deles, que a vida deles é nascer, sofrer e morrer. Resumem nisso a vida. Resumem a vida nisso. Não sabem que são um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento foi feito para dar uma chuva de pau nos pensadores que pensam que a vida é essa mesmo, nascer, sofrer e morrer. Estamos no terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Depois que estiverem com o raciocínio desenvolvido, voltam para o mundo racional. Aí então serão corpos de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para voltar ao seu verdadeiro estado natural, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, para depois que a humanidade estiver com raciocínio desenvolvido, voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para levar para o seu estado natural, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. E depois que todos estiverem com seu raciocínio desenvolvido, volta ao primeiro mundo, o mundo racional. Voltar todos para o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. A continuação dessas mensagens se encontra no 739, volume do Histórico.